Vamos abrir em Mateus 6, versículo 19. Mateus 6, 19. Antes de ler, a gente vai orar, tá bom? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por estarmos mais um dia, Pai, na sua casa. Senhor, hoje abre os nossos ouvidos, Pai, para ouvir a tua palavra, mas também, Senhor, abre o nosso coração. Espírito Santo, se faz presente aqui e nessa noite nos permita ser ministrados pela tua voz. Pai, nos direciona, nos traz a palavra, meu Deus, que nós precisamos ouvir essa noite. E que, sobretudo, Pai, que o Senhor possa repreender todo impedimento, toda distração, todo pensamento longe. Que o Senhor esteja presente aqui, Senhor. E que essa noite nós possamos ser tocados pela sua presença, mas também pelo poder da sua palavra. É o que nós te pedimos. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Mateus 6, versículo 19. Só deixa aberto aqui. Amém. Irmãos, hoje a palavra, ela tem como tema o espaço para Deus. Né? No Antigo Testamento, a gente conhece que o altar, ele era um meio sagrado que as pessoas ofereciam sacrifícios de diversos tipos. Né? Então, tinham pessoas que no altar ofereciam sacrifícios de arrependimento. Então, a pessoa enfim, né? Aquele povo pecava e o sacerdote ia e oferecia sacrifícios no altar para aquele povo, para que Deus tivesse misericórdia e o povo recebesse arrependimento. No altar também aconteciam sacrifícios em forma de oferta, né? Então, a pessoa queria fazer um agradecimento para o Senhor e no altar ela fazia ofertas, né? Ela apresentava ofertas ali no altar para Deus. E também, outra forma de usar o altar era para buscar pela presença de Deus. Né? Então, as pessoas usavam o altar como um meio sagrado para se comunicar com o Senhor. Então, quando o povo pecava, o sacerdote ia e oferecia um sacrifício para que o povo recebesse perdão. Quando as pessoas queriam fazer um voto com Deus, queriam ofertar algo, elas também, né, diante do altar, elas ofereciam a oferta para o Senhor ali. E também quando as pessoas queriam buscar, né, ser atraídos pela presença de Deus, no altar elas também ofereciam coisas para o Senhor. Então o altar no Antigo Testamento a gente vê muito que é esse meio sagrado, né, onde a pessoa sempre ia oferecer algo para Deus, independente do motivo, que é ser consumido pelo Senhor. Então o Senhor iria olhar para aquele altar, iria ver o motivo daquela oferta, ou seja, de arrependimento pelos pecados, ou uma oferta ou um voto, ou até mesmo um sacrifício oferecido para que a presença de Deus se manifestasse aqui. Isso no Antigo Testamento. Depois, né, no Novo Testamento, Jesus se fez como cordeiro. Então hoje eu e você, nós não precisamos oferecer um animal para que Deus nos perdoe dos nossos pecados. Né? Jesus, ele já se entregou como cordeiro, como um sacrifício perfeito. E hoje a gente não tem mais essa necessidade de ofertar um animal num altar para Deus. Né? Então hoje o nosso altar nada mais é do que a nossa alma, o nosso coração. Né? Hoje, no nosso altar, que é o nosso coração, a gente consegue apresentar coisas para que elas sejam consumidas pelo Senhor. E aqui em Mateus 6, no versículo 19, diz assim: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não irrompem nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Então aqui Jesus está dizendo para esse povo, olha, vocês não podem ajuntar tesouros nessa terra, porque isso não vai ter valor para a vida eterna de vocês. E no 21 ele diz, pois aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Pode abrir já no João 12, 2. Aqui, né, no versículo, em Mateus ainda, no 21. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então hoje, a pergunta que eu quero deixar para mim e para você
Aonde está o nosso tesouro? A palavra de Deus diz que é o homem que deve se examinar, né? O homem examine a si mesmo. É a palavra até da ceia. Né? Então, para você ver se você está apto ou não para ceiar, examine o homem a si mesmo. Então, hoje, por esse convite da palavra, eu quero deixar essa pergunta, né? Onde está o nosso tesouro? E para encontrar essa resposta é fácil. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo, olha, aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, o que hoje a gente tem estimado como importante? O que hoje tem levado, tem feito com que a nossa vida tenha, né, na verdade, um percurso? Né? Pelo que a gente está sendo motivado hoje? Né? O que tem sido os nossos pensamentos? O que a gente anda se voltando para o quê? E essa pergunta é justamente para a gente achar a resposta dessa pergunta, né? Aonde está o meu tesouro? O que tem sido importante para mim? Por quê? Porque, independente do que eu esteja olhando, o que eu estou levando de importante hoje na minha vida, é aí que está o meu coração. É aí que está o meu coração e eu preciso me atentar para Deus justamente aonde o meu coração anda. Né? O que anda consumindo meu coração? Porque, como eu tinha dito, hoje o nosso altar, ele não é mais um lugar físico, onde eu apresento coisas em cima dele. Né? Hoje o meu altar é o que tem dentro de mim, é o meu espírito. Hoje o meu altar é o meu coração. Então, o que está em cima do meu altar? Né? O que eu tenho apresentado diante de Deus? O que em cima, imaginando um altar físico mesmo como esse, o que está em cima do meu altar? O que está dentro do meu coração? E aqui em João 12, eu vou ler pelo telão, fala sobre a mulher que quebrou o seu nardo puro nos pés de Jesus. Aqui no 12:2. Então, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu-lhe: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Pode voltar no 2, por favor. Isso. No 3, desculpa. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. A pergunta de onde está o nosso tesouro, a gente consegue encontrar a resposta onde estava o tesouro de Maria de Betânia. Como a gente já sabe, essa história é muito conhecida, esse nardo puro era um óleo muito caro. E ela simplesmente, né, Jesus estava ali ceando na casa de Lázaro, ela foi e quebrou esse nardo puro nos pés dele. Né? Ela fez um ato de adoração a Jesus. E aqui é muito fácil, vendo essa história em João, descobrir aonde é que estava o tesouro dela. O tesouro dela, ou seja, algo mais valioso que ela tinha, era esse nardo puro, porque a gente sabe que era caríssimo, como aqui diz. O tesouro dela era justamente esse, ela tinha alguma coisa no altar para oferecer para Deus. Né? Então, o que ela tinha de precioso, o que ela tinha de importante como tesouro, era justamente isso, era esse nardo puro. E ela derramou esse nardo nos pés de Jesus, ou seja, o que ela tinha no coração dela para oferecer, o que tinha no altar do coração dela, era justamente a adoração. Né? A gente sempre tem a decisão e a escolha de fazer ou não fazer as coisas. Então, provavelmente, Jesus ali sentado para receber aquele jantar, aquilo passou pela cabeça dela, né? E se eu quebrar o meu nardo puro nos pés de Jesus e adorar ele ali? A gente tem sempre essa capacidade de fazer algo como não fazer. Ela poderia pensar, não, mas é um óleo muito caro. É um óleo que vai ser usado para mim. Né? Então eu posso não fazer, mas não, ela escolheu fazer. Então o que ela tinha para oferecer, no altar do coração dela, tinha isso, uma adoração. Eu vou adorar Jesus com o que eu tenho de importante. É esse nardo puro, então é esse nardo puro que eu vou usar. O que eu tenho hoje de precioso é esse óleo, então é esse óleo que eu vou entregar para o Senhor. Então,
O que hoje eu preciso me atentar é aonde está o meu tesouro. O que que eu tenho hoje de importante, o que eu tenho hoje de valioso, que eu posso, por muitas das vezes, entregar para Jesus, mas eu não entrego. Porque a palavra é muito clara, né? Tanto para as coisas que nós fazemos, mas também pelas coisas que nós não fazemos também. Pedro, ele também viveu uma grande pesca, ele viveu um grande milagre. Nós também conhecemos a história. Ele precisava daquela pesca, ele precisava pagar os impostos, né? E trabalhou toda a noite, fez todo aquele esforço, só que ele não conseguiu nada. Mas Jesus foi, orientou, falou lá do que ele precisava jogar a rede e ele viveu um grande milagre da parte do Senhor. Só que ele viveu uma grande pesca, viveu um grande milagre, uma coisa maravilhosa, só que Jesus disse para ele: deixa tudo que tens e siga-me. E ele deixou. Ele deixou aquele milagre, ele deixou aquela grande coisa, né, que poderia ser o tesouro do coração dele, para seguir Jesus. Então, tanto Maria, que entregou aquele óleo, né, e ungiu os pés de Jesus e ofereceu para ele adoração, Pedro também ofereceu algo para Jesus. Né? Ele deixou aquela grande pesca, ele deixou aquele grande milagre para simplesmente servir ao Senhor. Então, o que nós temos colocado, o que está no altar do nosso coração? O que eu tenho levado hoje como importante? E será que isso que é tão importante para mim está no altar do meu coração? Será que realmente, que o Espírito Santo possa estar falando com você, mas será que realmente o que eu tenho dado de importante realmente está com Deus? Será que o meu tempo, que é tão precioso, eu tenho devotado ele um pouco a Deus? Será que se a gente fosse essa mulher com esse nardo puro, a gente também teria derramado nos pés de Jesus? Será que, como Pedro, que viveu um grande milagre, será que eu teria deixado tudo aquilo que eu acabei de ganhar para seguir Jesus? A palavra, quando a gente se volta para ela como ovelha, ela tem que ser um espelho. Um espelho que eu olho e leio e eu me enxergo nela. Então, olhando para essa palavra da mulher que fez esse ato de adoração, onde ela quebrou aquele óleo caríssimo, né, muito caro, um óleo perfumado muito caro. Será que eu seria como ela? Será que eu também teria derramado? Ou teria deixado passar? Porque, como eu tinha dito, a gente tem sempre a escolha de fazer algo, mas às vezes a gente escolhe não fazer, porque no fundo tudo isso é escolha. Então pode ser que hoje você pense, bom, eu não tenho nada de tão valioso assim para entregar nos pés de Jesus, eu não tenho um óleo caro, eu não tenho uma grande pesca maravilhosa para ofertar nos pés do Senhor. Só que às vezes o Senhor nos pede algo que não é voltado para esse lado financeiro. Aqui no caso fala de um óleo muito caro, mas às vezes o que Jesus anda nos pedindo são coisas que não são materiais. Às vezes o que Jesus nos pede é o nosso tempo. Né? Há quanto tempo a gente não tem se dedicado um pouquinho mais? E às vezes o que Jesus pede é só isso. Ou por muitas das vezes o que Jesus nos pede é obediência com seus princípios. E a gente escolhe não fazer. Escolhe não obedecer. Né? Então, hoje a gente possa se voltar para dentro de nós, como a palavra diz, né? Examina o homem a si mesmo. Se examinar e se perguntar, eu tenho realmente entregado aquilo que Jesus me pede? E essa palavra não é sobre dízimos e ofertas. Não é sobre nada material, nem sobre nada financeiro, porque o que Jesus nos pede às vezes é simplesmente obediência. A sua palavra pede às vezes com que a gente simplesmente siga alguns princípios e não quebre eles. Amém? Vamos abrir agora em Lucas 18, versículo 18. Lucas 18, versículo 18. Diz assim: um certo governante perguntou-lhe dizendo: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. No 21. E ele disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ora, Jesus, ouvindo essas coisas, disse-lhe: ainda te falta uma coisa.
Vende tudo quanto tens, distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E, ao ouvir essa palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. A mesma coisa aqui. É justamente isso. Um certo governante, tem algumas tradições que falam que é um homem rico, né? Fala, o homem rico perguntou a Jesus. Ou seja, como governante a gente sabe, ele tinha muito dinheiro. E ele chega para Jesus e faz justamente essa pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Né? O que eu tenho que fazer para conseguir ser salvo? Né? O que eu tenho que fazer para herdar, para ter a vida eterna, para ser salvo? E Jesus vai e fala os mandamentos para ele. Olha, você tem que seguir os mandamentos, você conhece. Você não pode cometer adultério, não pode assassinar, não pode furtar, não pode dizer falso testemunho, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. E ele diz, bom, isso eu tenho feito desde a minha juventude. E aí Jesus toca na ferida dele. Porque é justamente isso, não é só fazer o que a gente sabe que tem que fazer. É fazer também aquilo que Jesus pede, o a mais. Porque Jesus, mais do que ninguém, sabe aonde é o nosso tesouro. Ele sabe aquilo que a gente realmente dá importância. E Jesus diz, ainda te falta uma coisa, né? Então você segue realmente, você obedece todas as coisas, mas ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tu tens e distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ao ouvir essa palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. É justamente isso. Então, todos os mandamentos eu vou obedecer, eu vou fazer. Porque até no fundo, às vezes, nem é tão difícil assim. Só que Jesus sabia exatamente sabia exatamente onde estava o coração dele. Né? Aonde está o seu tesouro, né? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Jesus sabia, você é um homem muito rico, não é? Vamos ver se você realmente vai abrir mão disso que é tão importante para você, para me seguir. Então vende tudo que você tem e dá aos pobres, vem e me segue-me. E ele volta para casa triste porque ele era um homem muito rico. Esse homem somos eu e você. Somos eu e você. A gente tem algo muito importante que às vezes por não querer, a gente volta para casa triste, porque a gente não quer fazer. Às vezes Jesus nos pede obediência e a gente ainda cai no mesmo pecado porque a gente não quer obedecer. Esse homem vendo Jesus de carne e osso, a gente hoje segue e serve a Cristo por espírito. Nós nunca vimos Jesus na nossa frente, né? A gente nunca viu o rosto dele, nunca viu o tamanho, a dimensão, é algo que a gente nem tem ideia. Até porque Deus é infinitamente maior do que a gente pensa. Mas esse homem diante de Jesus de carne e osso, vendo ele, ouvindo ele, Jesus pede isso para ele, olha, vende então o que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele, cara a cara com Jesus, ele volta para casa triste. Ele não consegue. Ele escolhe não fazer isso. E como nós somos como esse homem? Como nós somos como esse homem? Nós sabemos que nós temos que fazer. Nós sabemos que às vezes Jesus está nos pedindo obediência em relação a uma coisa, mas a gente volta para casa triste porque a gente não quer fazer. Né? Então nós voltamos para casa triste sabendo que nós estamos escolhendo continuar pecando, continuar errando, mesmo sabendo que nós não devemos. Né? Então às vezes o que Jesus também nos pede não é de fato a riqueza. Porque, pensando bem, a gente pode pensar, bom, esse homem ele é bem do avarento, né? Ele tinha muito dinheiro, imagina, ele vendo Jesus de carne e osso, realizando milagre, ressuscitando morto, curando doente. Né? Como é que esse homem é tão avarento assim que ele não quer abrir mão do dinheiro que ele tem para seguir a Cristo? Mas às vezes o que Jesus nos pede não é nada financeiro, porque pode ser que para mim e para você, vender a fortuna para seguir a Jesus seja algo fácil. Não é todo mundo que é preso a dinheiro. Às vezes o que é muito difícil para mim fazer, para a Sueli é muito fácil. Ela fala, nossa, mas como é que você tem dificuldade com isso? Para mim é tão tranquilo. Como é que você tem dificuldade nessa área da sua vida? Para mim é tão fácil. Tem gente que é tão fácil ter uma vida devocional. Às vezes a gente olha, observa a pessoa servindo e fala, nossa, para fulano parece tão fácil. Parece que essa pessoa tem uma intimidade com Deus e parece que é só essa pessoa fechar o olho e orar que a presença vem sobre ela. Né? A gente sempre olha para o outro e a gente olha coisas nas pessoas que, na nossa percepção, para ela é muito fácil. Mas Jesus deve cobrar alguma coisa dessa pessoa que para ela é difícil também. Não é só para a gente. Né? Então, pode ser que eu realmente tenha muitas dificuldades em alguma coisa e facilidade para outras. Nós somos assim. Então, para Jesus, ele pediu justamente para que ele fizesse isso,
né, para que ele vendesse para que ele vendesse não, para que ele vendesse, né, na verdade, tudo que ele tem, que ele pegasse todo o dinheiro dele e desse aos pobres, porque ele sabia que essa era a dificuldade dele. E Jesus, ele vai nos tratar justamente assim, de verdade, para valer. Eu vou te pedir o que é difícil para você. Porque enquanto você não abrir mão das coisas que são valiosas demais, você não tem espaço para me seguir. Você não tem espaço para no seu altar eu estar. Então, como nós somos como esse homem? E a tristeza que ele teve, depois que Jesus fala isso para ele, né? E ao ouvir essa palavra, no versículo 23, e ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Na tradução da minha diz, e ao ouvir essa palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. Ou seja, ele vai embora muito triste, porque ele era muito rico, ele não iria abrir mão daquilo. Então, a tristeza dele confessa a escolha. Então, olha, o Senhor me pediu isso, não vai dar pra mim. Eu não vou conseguir fazer. Eu vou voltar pra casa triste. Mas isso, como eu tinha dito, é uma escolha. Foi uma escolha de Pedro largar aquele milagre maravilhoso da pesca e seguir Jesus. Foi uma escolha. É sempre uma escolha, né? Foi uma escolha daquela mulher quebrar aquilo que ela tinha de caro, né, de valioso nos pés de Jesus e o adorar. Foi uma escolha. Ela quebrou e deu pra ele, ela não tinha mais. Então é sempre uma escolha. Hoje o que a palavra de Deus quer nos trazer é que, ok, tudo bem, nós temos dificuldades, nós temos coisas que parecem difíceis demais de ser vencidas, só que isso não deixa de ser uma escolha. Não deixa de ser uma escolha. Né? Deus sabe muito bem as nossas dificuldades, sabe muito bem quais são as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas tristezas, mas Ele sabe muito bem que nós temos a capacidade de passar por cada uma delas, porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Né? Então é sempre uma escolha. Da mesma forma que Maria derramou o óleo dela, que ela escolheu, não, Senhor, hoje o que eu tenho de tesouro é esse óleo. É esse óleo caro, então eu vou oferecer a minha adoração ao Senhor. Isso é o que eu escolho fazer hoje. Pedro, a mesma coisa. Senhor, o Senhor acabou de me dar o maior milagre da minha vida. O Senhor acabou de operar uma pesca maravilhosa para mim. Mas eu vou deixar isso aí. Isso não é tão importante assim. Eu lembro num discipulado de anos atrás que o Pedro falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Não tem nada que a gente ore que a gente não possa viver sem. E não existe maior verdade do que essa. Não há nada que a gente ore que a gente não possa viver sem essa coisa. Porque é sempre uma escolha. Como aquela mulher escolheu derramar o óleo dela para adorar o Senhor, como Pedro escolheu largar aquela grande pesca para seguir Jesus, esse homem também, ele escolheu não dar tudo que ele tinha aos pobres, porque o tesouro dele estava ali, o coração dele estava ali. Então sempre é uma escolha. Agora vamos abrir em Hebreus 4, no versículo 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos de prestar contas. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que à nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Então, irmãos, é isso. A palavra, ela sempre vai chegar primeiro. Né? A palavra de Deus sempre vai chegar primeiro. Então, Jesus é aquele que sofreu todas as tentações. Né? Então, a palavra de Deus diz, quando fala, né, que nós não temos um sumo sacerdote como mestre, né? Nós não temos alguém que nos rege, nós não temos um mestre, um sacerdote que não tenha passado pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Então, Jesus também sofreu as mesmas tentações, sofreu as mesmas angústias, as mesmas tristezas, as mesmas dificuldades, só que diferente de nós, ele passou e enfrentou cada uma delas sem pecado. Mas é justamente isso, nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das vossas fraquezas. Então, Jesus é aquele que se compadece. O Espírito Santo sabe muito bem aquilo que a gente pode, mas aquilo que a gente não pode também.
Então, voltando em Mateus 6,19, aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Então, aonde está o meu tesouro? O que nessa vida, o que hoje tem sido o meu tesouro? O que eu tenho colocado hoje no altar para Deus? Será que realmente eu tenho oferecido aquilo que Jesus tem me pedido? Ou eu tenho sido como esse homem rico que está voltando para casa triste porque ele não quer abrir mão das coisas que ele tem para seguir e servir ao Senhor? A gente tem que se atentar com isso, porque por pouca coisa a gente se perde, nós sabemos disso. E mais do que ninguém, o Senhor sabe disso. Por isso tem sido dito hoje. A palavra de Deus sempre vai chegar primeiro. Então, que como a palavra também diz que nós devemos nos examinar, que hoje a gente se examine. E pare para pensar, Senhor, eu tenho entregado aquilo que o Senhor tem me pedido? Ou eu realmente tenho sido como esse homem rico? Eu tenho grandes riquezas, mas eu não quero abrir mão para te seguir. Eu não quero abrir mão para te seguir. E lembrando que tudo isso é uma escolha. Assim como aquela mulher derramou aquele óleo puro nos pés de Jesus, ela escolheu fazer aquilo. Pedro também, com a grande pesca, ele viveu aquele milagre maravilhoso e ele escolheu deixar aquilo e servir ao Senhor. Então, por que hoje a gente não escolhe? A gente não escolhe, não faz essa decisão, essa escolha de abrir mão das coisas para seguir e servir ao Senhor. Né? Então a palavra de Deus vai nos dizer exatamente isso, que nós não temos um sumo sacerdote, nós não temos um Senhor que nos se compadeça do nosso sofrimento. Jesus, ele passou por cada uma dessas coisas e ele deixou suas pisaduras. É como se realmente fosse um caminho que a gente jamais ia conseguir passar. Sem Cristo a gente jamais consegue vencer nada. A gente jamais ia chegar a Deus se não fosse o sacrifício de Jesus para nos salvar. Então Jesus, ele passou por esse caminho e é como se fosse um caminho de mato alto, que uma vez que alguém passa e limpa, você consegue passar atrás. Jesus foi aquele que passou, ele trilhou esse caminho, ele deixou as suas pisaduras para que a gente seguisse. Então é com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, que a gente consegue ser como essa mulher foi, que a gente consegue ser como Maria foi, que a gente consegue ser como Pedro foi. Senhor, hoje eu vou entregar aquilo que é importante na tua presença. Se hoje é um óleo puro e caro que eu tenho, é isso que eu vou colocar nos teus pés. Hoje eu vou escolher entregar minha adoração ao Senhor. Pai, obrigada por esse milagre maravilhoso que eu vivi da sua parte. Mas isso aqui não é tão importante quanto o Senhor. Senhor, o Senhor tem me pedido obediência. E hoje eu vou escolher te obedecer. Essa vai ser a minha adoração. Então nem sempre a adoração vai ser justamente entregar algo físico, entregar um bem material, algo palpável. Vai ser, às vezes, a nossa adoração vai ser justamente isso, né? Entregar a nossa obediência, entregar algumas renúncias, algumas coisas que Deus pede pra gente abrir mão e a gente não abre. Lembrando que tudo isso são escolhas. E hoje a palavra de Deus nos faz olhar pra dentro de nós mesmos, seguir o que diz, né? Examine o homem a ti mesmo, a se examinar, olhar pra dentro de si e pensar: no altar do meu coração, o que está em cima? Como esse altar, o que está em cima hoje? O que está colocado sobre o meu altar? O que eu tenho entregado para o Senhor? O que Ele tem me pedido que eu estou com a mão muito fechada e eu não quero abrir para dar? Né? Então, lembrando justamente isso, a palavra do Senhor, ela é completa. E da mesma forma que ela nos traz e nos expõe, ela também nos dá um caminho. E o caminho é justamente esse. Jesus passou exatamente pelas mesmas coisas que eu passei. Então, Jesus sabe o quanto é difícil para mim abrir mão de certas coisas. Então, ninguém além dele vai me ajudar com isso. Ninguém além do Senhor vai te ajudar na sua dificuldade. Então, se hoje a minha dificuldade tem sido renunciar a alguma coisa que é muito importante para mim, tem sido difícil, tem sido custoso, hoje eu vou olhar para a palavra de Deus e eu não vou duvidar da misericórdia do Senhor. Então a misericórdia do Senhor, ela tá sobre a nossa vida. A misericórdia do Senhor tá sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Então hoje Deus, ele sabe muito bem aquilo que é difícil para nós, mas a misericórdia nos banha todos os dias. Amém. Todas as manhãs ela se renova sobre a nossa vida. Então ninguém além de Jesus vai nos ajudar com as nossas dificuldades. Né? Jesus deixou esse caminho e infinita misericórdia de Deus e a gente jamais, por sequer nenhum momento, a gente pode subestimar. Então, Senhor, realmente eu tenho sido como esse homem rico. Eu não tenho entregado aquilo que é mais importante para te servir. Mas o Senhor é tão misericordioso. O Senhor é rico em misericórdia. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele estava entre dois ladrões. Ele no meio e os dois, cada um do seu lado. E um sabia exatamente por que estava ali. O outro acusava Jesus. Né? Você não é
o Filho de Deus, então salva a si mesmo. E o outro sabia, ele fala, olha, a gente tá aqui porque a gente merece. A gente realmente fez algo para estar recebendo essa punição. Esse homem nada fez, esse homem é inocente. E Jesus, passando por aquele momento de aflição, à beira da morte, à beira de se entregar, infinita é a misericórdia do Senhor. Ele fala e salva aquele ladrão. Ele fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Infinita é a misericórdia do Senhor. Infinita é a misericórdia do Senhor. Crucificado, ele teve misericórdia daquele homem. Como é que eu posso subestimar a misericórdia de Deus comigo? Como é que eu posso achar que o Senhor não vai se compadecer da minha dificuldade, não vai me ajudar nas minhas dificuldades? Como é que eu não posso entregar aquilo que tenho tido de tão importante assim? O que eu tenho colocado no meu altar? O que tem sido tão importante que eu não quero soltar, eu não quero abrir mão para oferecer para Cristo? Por que nós temos ficado com a mão fechada e não aberto, né? Não fazendo um movimento contrário, que é abrir mão daquilo que eu acho que é tão importante para mim, é simplesmente obedecer ao Senhor para adorá-lo, é simplesmente segui-lo, servi-lo de coração, de verdade. Infinita é a misericórdia do Senhor. Infinita é a misericórdia de Jesus. E essa misericórdia foi derramada na vida daquele homem e ela é derramada sobre a minha e a sua vida. É a mesma coisa. Né? O Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac. É o mesmo Deus de lá é o Deus de cá, é a mesma coisa. A misericórdia que foi derramada sobre a vida dessas pessoas é a mesma que se renova, que se renovou hoje, que vai se renovar amanhã e depois de amanhã e assim por diante. Nós somos de Cristo. Ninguém além dele vai nos ajudar com as nossas dificuldades. Então que hoje a gente possa olhar para dentro de si e também glorificar ao mesmo tempo. Senhor, eu vou vencer, eu vou conseguir escolher o Senhor. Como Pedro escolheu largar aquela grande pesca, aquele milagre maravilhoso, eu também vou conseguir, Senhor, soltar a mão do que tem me prendido de te adorar de verdade. Eu também, Senhor, eu vou conseguir, meu Pai, eu vou ter essa capacidade de chegar nos teus pés e derramar esse óleo puro. Porque é uma escolha, não é nada tão sobrenatural assim. O que eles fizeram não foi nada sobrenatural. Foi uma escolha. Eles escolheram. Ela escolheu no meio daquele jantar, Jesus parado, sentado ali, ela pegou e escolheu. Ela, não, eu vou lá. Hoje eu vou entregar alguma coisa para Cristo. Hoje eu vou derramar esse óleo caro nos pés de Jesus. Pedro, a mesma coisa. Senhor, eu também vou escolher. Eu não vou ficar aqui. Porque uma hora esse peixe vai ser vendido, esse peixe vai ser comido, uma hora isso aqui acaba. Né? Não existe milagre maior do que o Senhor. Então eu também vou escolher deixar isso aqui de canto e te servir. Então hoje também a graça de Deus e a misericórdia do Senhor vai nos fazer ter essa capacidade de escolher. Senhor, eu vou escolher também abrir mão do que é importante para mim, que é onde está o meu tesouro, e ajustar essas coisas na minha vida. Ver realmente que aquilo que é tão importante para mim, eu preciso abrir mão para te servir e te seguir. E glória a Deus pela palavra, porque Jesus, ele nos deixou um caminho. Pode voltar no 12, por favor, em Hebreus? Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenção do coração. Pode parar aí. Então a palavra de Deus é justamente isso, é aquela que nos aponta, mas também é aquela que nos guia com o que fazer. Pode passar, por favor. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos de prestar contas. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantemo-nos com firmezas nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Então é isso, irmãos. Jesus nos deixou um caminho. Ele é aquele que sonda o nosso coração. Então, às vezes, a gente tem algumas questões que a gente sabe o que a gente precisa arrumar e não arruma. Mas não só você percebe isso, mas como o Espírito Santo que habita dentro de você percebe também. Então não só a gente tem essa percepção do que a gente precisa arrumar, mas
A gente acha às vezes que essa percepção do que a gente precisa consertar e não conserta é só nossa. Não, o Espírito Santo às vezes nos mostra. Olha, isso aqui precisa ser arrumado. Isso daqui você precisa renunciar, isso aqui não tá certo. Não dá pra você continuar assim. O Espírito Santo, ele é sutil, mas ele sempre nos denuncia. Né? Mas justamente isso, Jesus nos deixou um caminho, ele é infinito em misericórdia. Então, nada nem ninguém além dele vai nos ajudar. Que hoje a gente possa receber essa palavra tendo em consciência que eu posso fazer escolhas. Eu tenho tanto a capacidade de fazer algo como de não fazer também. Então, que hoje a nossa escolha seja vender tudo que nós temos e dar aos pobres para seguir Amém. Jesus. Que hoje a nossa escolha possa ser largar a grande pesca. Pode ser um milagre que brilhe muito os nossos olhos, mas que a gente faça essa escolha para seguir o Senhor. Que hoje a nossa escolha possa ser derramar esse óleo puro e caro para adorar e quebrar ele diante dos pés do Senhor. Que hoje a gente possa ter a ciência de que a gente pode escolher e o Espírito Santo vai nos ajudar em todas as coisas. Jesus nos deixou esse caminho, né? Jesus, infinito em misericórdia, ele é aquele que tem a capacidade de nos guiar e é com a ajuda dele que nós vamos conseguir. Amém. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Amém. Então nós conseguimos sim fazer essas escolhas. Que hoje a gente possa nos lembrarmos disso. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Isso não vai me vencer. Hoje eu vou escolher e eu posso escolher. Hoje eu posso abrir mão de algumas coisas e eu posso escolher outras, para que no altar, que é o meu coração, esteja coisas que Deus possa consumir, esteja a minha adoração para que Deus possa consumir. Como o pessoal do Antigo, né, como as pessoas do Antigo Testamento ofereciam sacrifícios para arrependimento dos pecados, oferecia sacrifícios para ofertar algo a Deus, oferecia ali coisas para buscar mais da presença de Deus, nós também vamos ter a capacidade de colocar coisas no altar para Deus consumir. Seja a nossa obediência, a nossa adoração, as nossas renúncias, nós também vamos ter essa capacidade com Jesus de conseguir no altar do nosso coração colocar coisas para que Ele possa consumir. Para que Deus seja o primeiro na nossa vida. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode ficar de pé. Aleluia.